Então, uma boa noite a todos vocês. Um prazer nós estarmos de novo aqui mais uma noite, né? Mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que vocês mesmos acabaram escolhendo, né? Que foi justamente aí a ansiedade, né? Foi a ansiedade. Então, o que nós vamos ver sobre a ansiedade hoje, que vai poder ser de ajuda para vocês, né? Muitos de vocês têm passado por algumas crises de ansiedade, outras dificuldades no geral, né? Então, nós vamos ver e entender por que a importância de aprendermos um pouco, né? Claro que não dá para falar tudo, mas um pouco, uma boa base de como lidar aí com a ansiedade. Interessante você notar que a ansiedade, existe um tipo de ansiedade que ela é natural de todas as pessoas. Então, vamos dizer assim, que é uma ansiedade que seria normal de nós termos, que é aquela que nos ajuda na questão da sobrevivência, por exemplo, né? Então, assim, vamos dizer que você esteja caminhando por uma mata e você, de repente, lá na frente, assim, você encontra uma onça, por exemplo. Você está andando numa região que tem onças e você acaba encontrando com uma onça. O que você faria? Além de estar morrendo de medo, né? Então, isso com certeza lhe causaria muita ansiedade. Mas é a boa ansiedade. Você viu aquilo que representa, de certa forma, um perigo que é real. Essa é uma ansiedade que está mostrando para você, ali acelerando o seu coração, de que existe um problema ali, que esse problema é real. Então, qual é a tomada de decisão? Ir na direção dela? Lutar com ela? É claro que não. É se afastar e fugir. Então, nesse sentido, a ansiedade, você já está começando a compreender que a boa ansiedade ela é uma questão de sobrevivência, ela salva a nossa vida. Você está andando numa rua escura, tarde da noite. Por que vai gerar uma certa ansiedade? Você vai estar alerta com possíveis perigos, talvez um assalto, um assaltante, alguma coisa assim. Então, isso vai manter você mais desperto. Então, essa é uma boa ansiedade também. Um acidente, por exemplo, né? Acaba acontecendo algum acidente, você acaba se envolvendo nesse acidente ou nem sequer se envolve por conta dessa ansiedade que vai livrar você daquela situação que você está vendo logo ali na sua frente. Então, de certa forma, a ansiedade, ela serve de grande ajuda para nós. Essa boa ansiedade. Só que existe uma ansiedade que ela não é natural. É quando a mente ela dispara sinais de alertas que são totalmente desnecessários. A pessoa passa a enxergar perigo onde não existe. São situações que não são reais. E são essas situações que causam aquela ansiedade louca na pessoa, né, palpitação às vezes até, porque ela está criando uma situação na mente dela que não é palpável e nem visível, porque ainda não aconteceu. São pensamentos que a pessoa cria na cabeça. Por exemplo, falando ali da mata de novo, né? Você nem entrou na mata ainda. Aí você começa a pensar, e se tiver uma onça lá dentro? E se eu encontrar com uma onça, essa onça me atacar? E se essa onça me ferir? E se ela me matar? Você entende? Você só está de frente para a mata, você não entrou nela ainda. Você nem sabe se a onça vai estar lá naquele dia que você foi lá, que a onça não fica dormindo no mesmo lugar todos os dias, ela circula. É um raio de 50 quilômetros quadrados, e às vezes não é o dia dela passar por ali. Mas você fica apavorado só de pensar naquela situação. E se eu for passar em São Paulo, fazer compras, por exemplo, e for assaltado, aí você começa a mentalizar, você acha que indo para São Paulo fazer compras, em cada esquina vai ter um assaltante com uma arma esperando por você. Você acha que vai ser bom esse passeio para você? É claro que não. Um acidente de carro, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, e se eu sofrer um acidente? E se o pneu furar? E se o carro quebrar? Você nem deu partida no carro ainda. Por que pensar todas essas coisas? O entendimento que nós devemos ter é que nem tudo na nossa vida vai estar ao nosso controle. E está tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Mas esse é o entendimento que a gente tem que começar a ter. Se realmente nós temos a consciência disso,
toda vez que eu tento controlar certa situação, que não depende só de mim, eu estou indo justamente no rumo do fracasso, que é o rumo da ansiedade. Então, você pode sim controlar uma decisão sua. Isso você pode fazer. Você entrou nessa live agora. Se você decidir sair agora, você pode fazer isso. É uma decisão sua. Mas entenda bem, decidir por outras pessoas, controlar pai, controlar mãe, marido, filho, irmão, esposa, isso você não vai conseguir controlar, nem sequer o tempo todo, nem sequer um pouquinho. Isso é uma missão impossível, controlar as outras pessoas. E o pior é que se você insistir nisso, você vai ter o quê? A tal da ansiedade aumentada. Agora, o que você deve fazer? É identificar situações de maneira específica que têm gerado ansiedade em você. Um conselho: mergulhe mais dentro de você mesmo. Busque o autoconhecimento. Procura fazer isso. Na grande maioria dos casos, as pessoas não fazem isso, elas não buscam o autoconhecimento. E sem esse autoconhecimento, a nossa mente vai ficando vazia e vai ter espaço para mais ansiedade. Então, identifica situações que geram ansiedade de você. Fazer isso é simples. Pergunte-se: o que eu não gosto? O que é que tira a minha paz? O que me tira do sério, por exemplo? Que tipo de pessoas me irrita? Se me irrita, essas pessoas que eu convivo com elas, será que é uma pessoa que tem como eu limitar minha convivência com ela? Então, procure se preservar. Porque quando gera ansiedade, você tem uma ideia do que está acontecendo. Então, procure se preservar, se questione. Será que eu estou nesse trabalho que eu estou executando? Eu gosto desse trabalho? Quais são as minhas prioridades? Será que eu devo continuar fazendo esse trabalho que me gera toda essa ansiedade? Então, esse questionamento que você faz com você mesmo vai trazer você para a realidade, vai ajudar você a ter claro na sua mente, na sua frente, a tomada de decisão para se livrar da ansiedade. Às vezes, a gente costuma dizer assim que as pessoas carregam uma mochila muito pesada nas costas. E você, às vezes, está fazendo isso, carregando uma mochila extremamente pesada nas suas costas, e isso tem dificultado a sua vida. Você consegue carregar uma mochila de 30 quilos nas costas por quantos quarteirões? Um quarteirão, dois, três, 10. O ponto é, chega um momento que está cansando, não dá mais. O que você tem que fazer? Soltar. Com a ansiedade é a mesma coisa. Às vezes você está carregando pesos totalmente desnecessários. Sendo que é só puxar uma alça para um lado ou outra para o outro e soltar a mochila, vamos dizer assim. Para de pegar a responsabilidade que não é sua. Não pegue responsabilidade além daquilo que você consegue dar conta. É esse que é o erro. Não é pegar responsabilidades. São responsabilidades que eu sei que eu não vou conseguir dar conta. Só você conhece o seu limite. Então, para de se atolar em tarefas e trabalhos que não são seus. Para de ser uma esponja, né? Absorvendo tudo que está à sua volta, perto de você. Você só absorve, absorve, absorve. Chega uma hora que a esponja pesa e essa esponja acaba sendo você mesmo ou você mesma. Se você continuar agindo assim, você tem que entender que o contrário disso é se livrar da ansiedade. Mas continuar fazendo justamente isso que eu estou acabando de dizer é acumular ansiedade. Então, até nisso você tem uma escolha a fazer. Quer continuar acumulando ansiedade? Continue pegando cargas desnecessárias. Porque a ansiedade não tem jeito de se livrar dela. Todo dia nós vamos ter alguma certa medida de ansiedade. Mas deixe as ansiedades virem até você. Ansiedades normais. Mas você recebeu o seu salário. Será que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas? Como que eu vou saber? Vou pegar uma calculadora e vou descobrir. Mas antes de eu fazer isso, eu já começo. E se o salário não der esse mês? Como é que eu faço? Está entendendo que às vezes a gente faz com a gente mesmo? Então lembra sempre dessa frase: toda vez que você abraça uma responsabilidade que não é sua, você abraça um problema que também não é seu. Agora a pessoa vai lá, solta um problemão nas suas mãos, fica livre do problema
E adivinha quem fica sobrecarregado? E muito bem acompanhado de quem? Da ansiedade? É, justamente. A pessoa fica lá levando a vida dela livre, bela e tranquila, e você é extremamente cansado. Você tem que começar a mudar isso. Uhum. Quem participou da live fechada das 7 áreas da nossa vida, percebeu que eu falei sobre exercícios físicos. O que, que tem a ver exercício físico com ansiedade? Ele melhora muito a sua capacidade de atenção. E vai aumentar e melhorar muito a sua capacidade de raciocínio, porque oxigena melhor o seu cérebro, o seu corpo. Então, essa ansiedade que você fica criando na sua mente, por conta de atividade física, ela vai diminuir. Alimentação é um ótimo remédio para o seu cérebro. Agora, pare e pensa comigo, pelo amor. Você se alimenta mal, come mal. Horários, não tem horário para comer, não tem horário para café da manhã. Sai, primeira coisa, já sai correndo de casa de manhã cedo e toma uma xícara de café preto, porque você acha que no seu caso não precisa comer nada. Só uma xícara de café preto para mim é o suficiente. Pensa no estrago que você está fazendo no seu estômago, jogando esse café preto puro sem nada lá dentro. Mas tudo bem, você acha que não faz nada de mal no seu caso e vai trabalhar. Já saiu sem tomar o café da manhã. Aí almoça hoje às 11, amanhã meio-dia, no outro dia 1, no outro dia às 2, tem dia que nem almoça. Aí chega em casa, tem dia que janta, tem dia que não janta. Gente, pare e pense, não tem como você se livrar de problemas, ou um problema como a ansiedade, se você não colocar regras no seu dia. Se você não controlar a sua vida no seu dia. Se a sua vida está desequilibrada desse jeito, igual, ou até pior do que isso, pode ficar tranquilo, a ansiedade ela não vai desgrudar de você. Sabe o que é craca? Craca é como se fosse para ficar mais fácil a gente lembrar, como se fosse uma ostrinha assim, vamos dizer. Um caramujinho que gruda no casco do navio. Ele não sai. Tem pessoas que ganham trabalhando só para fazer isso, tirar a craca do casco do navio, porque ela pesa no casco do navio, em vez do navio ir normalmente, ele já começa a ter problemas de navegação. E você olha, é um molusco pequenininho assim, ó, pesa praticamente nada. Mas vai juntando um monte delas, para você ter uma ideia. Então, os navios em água salgada, eles têm que fazer manutenção, uma delas justamente por causa desse bichinho pequenininho. Só que se acumula bastante, comece a controlar a sua vida do jeito certo, não faça essa bagunça com você mesmo, sabe? Para com isso, respira fundo, solta várias vezes. Ufa, isso vai ajudar muito. Para vocês terem uma ideia, eu atendi uma pessoa lá dos Estados Unidos, uma brasileira, e ela tinha um problemão, andar de avião. E ela estava para vir para o Brasil. Então, acho que é 12 ou 14 horas de avião, quase um negócio assim, tá? Dependendo das escalas. E ela conversando comigo, ela falou, não sei como é que eu vou fazer, porque toda vez que eu chego na porta do avião, eu travo, fica uma ansiedade gigantesca, eu passo mal. Aí eu ensinei um exercício para ela, ela falou, ó, vai fazendo isso desde quando você sai de casa, até no hotel, até chegar lá no avião, e dentro do avião se precisar. Eu acho que faz 20 anos que ela mora nos Estados Unidos. Nesses 20 anos, ela foi e voltou várias vezes de lá. Foi a primeira vez que ela não teve uma crise de ansiedade. Isso ela que disse, né? Justamente fazendo um exercício simples. Ela se livra da ansiedade? Não, se livra da ansiedade. Mas ela consegue aprender a lidar com ela. Então, o que que a gente tem que fazer com a ansiedade? Manter o foco no presente, evitar pensamentos muito lá para o futuro. Fazer planos, planejamento para o futuro é importante, isso é válido. Agora, começar a pôr os pensamentos lá na frente, como que o futuro vai ser, não tem como. Como a gente viu, o que que o ansioso faz? Ele antecipa o futuro, que ainda vai acontecer, às vezes nem acontece do jeito que ele imagina. Então, organiza a sua rotina diária. A organização é a inimiga, uma das inimigas maiores da ansiedade. E a organização já vai começar da hora que você cai da cama cedo até a hora que você vai dormir à noite. Pois se tudo está organizado, está tranquilo. Cama arrumada, já pula da cama cedo, não arruma a cama, já fica aquela bagunça. Vai se arrumar,
arranca uma roupa, põe outra, não é essa, naquela, um sapato, joga tudo por cima da cama e no chão. Vai trabalhar. Antes disso, toma café, larga tudo em cima da pia, porque já acordou atrasado. Aí vai trabalhar naquela correria louca, trabalha o dia todo, chega em casa, tem uma louçona te esperando, você já vem pensando nela, gerando ansiedade. Já tem um quarto para você arrumar, gerando ansiedade. Mas tudo por quê? Você levantou um pouco mais cedo. Um pouquinho mais cedo, 5, 10 minutos, gente, faz muita diferença e vai te livrar de uma baita ansiedade durante o dia. Mas se não faz isso, eu quero ficar com ansiedade. Então, tudo organizado, tudo fica tranquilo. Não se cobre demais. Haja a seu favor e não contra. Fazendo isso que eu acabei de dizer, você está agindo contra você. Então, o que que você pode fazer? Tem um hobby, se dedique a ele. Tire tempo para fazer algo que você gosta. Porque se você vem com a vida totalmente desorganizada desse jeito que eu estou falando, você vai ter muita ansiedade e pouca energia para fazer algum hobby, alguma coisa que você goste. Corra de atividades que vão gerar em você agitação, irritabilidade, perda de sono. Vai lá visitar aquele parente, lá sua esposa, seu marido quer ir, sabe que vai te gerar estresse? Não vai. Ou vai um outro dia que você estiver melhor. Evita esse tipo de situação. Durma o suficiente. Durma o suficiente. Fica no amigão até meia-noite. Larga ele. Já falei umas várias vezes isso aqui. Larga ele na cabeceira da cama ainda, né? Cada mensagem que você recebe, ele acende a luz. Clareia, se acorda e vai ver o que é, claro, né? Tá com ele do lado. Como é que você quer ter uma boa noite de sono desse jeito? Nunca você vai ter uma boa noite de sono. Aí você acorda atrasado no outro dia e gera aquela ansiedade toda que eu já acabei de falar. Então, durma o suficiente. Aí você fala, ah, não dá, minha vida é muito corrida. Se reorganize. Não é se organize, a sua vida está bagunçada. É reorganizar. É parar e se reorganizar. Essas sugestões, elas são importantes porque o ansioso não consegue desligar. Ele não consegue desligar. Além de ficar pensando sempre lá na frente, ele sempre acaba tendo pensamento negativo. Só pensa em coisa ruim. Só pensa no pior. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há mais de 30 anos, quando eu servi o exército. Então a gente ficava alguns dias na semana, a gente ficava de guarda no quartel. E um belo de um dia, eu estava de guarda, então a gente subia ou para almoçar e para jantar, porque o quartel era dentro da cidade. Então, o meu jantar era das 6 às 8 da noite. Então subiu eu e mais outro soldado junto comigo. Aí eu combinei que na descida, umas 7h30 mais ou menos, eu passava na casa dele. Falei, eu passo na sua casa, a gente desce junto. Ah, beleza, desce junto. Mas, sem eu saber de nada, o que que aconteceu, né? Ele estava, acho que ele na casa dele, passou um amigo dele lá e falou, você vai descer, eu te dou uma carona. Não, mas eu tenho que esperar, o Fernando vai passar aqui. Não, vamos, eu tenho que passar um lugarzinho lá para baixo, eu te dou uma carona. Ele pegou carona com esse rapaz. Esse cara passou em um lugar, passou em dois, passou em três, passou em cinco, um monte de lugar, e não levou ele na porta do quartel, largou ele lá no meio da cidade, longe do quartel. Para vocês terem uma ideia, ele chegou depois de mim, extremamente apavorado. Ah, o sargento vai me matar, o sargento vai me punir, o sargento isso, o sargento aquilo. O sargento nem ficou sabendo que isso aconteceu. Mas ele era muito ansioso, muito ansioso. Ele chegou lá quase infartando de nervoso por causa disso, por causa dessa carona que ele pegou e fez ele atrasar lá uns 5, 10 minutos, ele atrasou. Mas o pior não é isso. O pior foi a mãe dele. Então, eu contei essa parte da história para vocês saberem. O combinado era que eu ia passar na casa dele, mas ele saiu primeiro, certo? Eu não sabia de nada, lá chega eu na casa dele. Ele já tinha saído fazia uns 20 minutos da casa dele, mas eu não sabia de nada. Aí eu chego na porta da casa dele, bato no portão, sai a mãe dele. Quando a mãe dele me viu fardado, começou a chorar. O que que aconteceu com meu filho? Pelo amor de Deus, conta. Me catava, me chacoalhava, falava, conta, conta, conta para mim o que aconteceu. O meu filho está bem, meu filho sofreu algum acidente, meu filho morreu. E eu ficava olhando aquela senhora naquele estado, eu não entendia o que estava acontecendo. Ela sabia que o filho tinha saído de casa, mas eu achava que ele ainda estava lá.
Aí eu falei assim para ela, o marido da senhora tá aí, ou outro filho da senhora tá aí e tal, né? Aí chamou a família, veio a família. Quando veio a família, veio o pai, os irmãos, mesma coisa. Aconteceu alguma coisa com meu filho morreu, aconteceu algo. Falei, gente, eu só quero saber onde é que ele tá, só isso. Ele chamava Ângelo, né? Eu só quero saber onde é que o Ângelo tá. Eu combinei de falar de passar aqui e a gente descer junto pro quartel, é só isso. Eu não sei o que está acontecendo. Aí que todo mundo foi acalmar e me contar que ele já saiu faz uns 15, 20 minutos que tinha saído na minha frente. É que é óbvio, eu não vou interpretar do jeito que eles fizeram aqui, mas você vê, parecia uma banda de doido, de tanta ansiedade que eles estavam. Eu só fiz uma pergunta, eu só passei na porta da casa deles. Era só para eles falarem, olha, mas o Ângelo já saiu. Ah, ele saiu? Eu tinha combinado de passar aqui. Ah, então se ele já desceu, eu também vou descer. Pronto. Mas olha como que funciona a mente de uma pessoa que tem uma ansiedade gigantesca. Aquela mulher, gente, sem brincadeira, ela teve que tomar um copo de água com açúcar. Um assunto que não havia acontecido e nada daquilo aconteceu. Nem sequer chegou perto. Passamos a noite lá no quartel, aquelas coisas todas, e eu tô aqui até hoje e ele tá lá na minha cidade até hoje. Tudo por causa da ansiedade. Algumas situações que fazem com que você trave às vezes. Falar em público. Por que que você não consegue? Ah, mas se eu travar lá em cima? E se eu sentir vergonha? E se não der certo? Gente, você nem subiu ainda lá para falar com as pessoas. Volta naquele desenho Lip Hard, lembra? Ó céus, ó vida. É justamente aquilo. É uma distorção da realidade, porque o ansioso, ele vai com o passar do tempo pensando apenas nas coisas ruins que podem acontecer. Ele passa a pensar sempre de maneira ruim e nunca pensa de maneira positiva. Então, o que que eu tenho que fazer? Parar, respirar fundo e começar a trocar o pensamento negativo por pensamento positivo. Tira o negativo. É como um balde de água suja, né? Você solta a água limpa, ele vai, aos poucos, ele vai tirando a água suja até a água ficar limpa. Você tem que fazer isso com a sua mente, né? Outros têm vergonha de comer em público. Ah, se eu ficar comendo em público, as pessoas vão ficar me olhando. Primeiro que nem vão notar você comer lá no restaurante. Mas se é coisa da sua cabeça, então o que você pode fazer? Comendo primeiro lá perto do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Uma reuniãozinha menor, 3, 4 pessoas. Depois você vai naquele restaurante perto da sua casa, que as pessoas já te conhecem. Depois, aos poucos, você vai no restaurante maior ou até numa praça de um shopping, talvez. Não queira sair daqui para vir aqui já de primeiro. Venha vencendo etapas. Isso vai diminuindo a sua ansiedade e vai te dando mais confiança. Eu estou citando esse caso de comer no restaurante, mas você pode usar isso para muitas outras coisas da sua vida. O que você tem que fazer é desconstruir a sua ansiedade que você construiu. Isso se faz importante porque a pessoa passa a ter sensação intensa e muito severa. Sensação de que o peito dela vai explodir. Ela acha que ela vai infartar. Pânico, hiperventilação. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Sabe, tem que ficar banando a pessoa? É ansiedade isso daí. Gente, nesse caso, a pessoa ela é obrigada a mudar. Como que uma pessoa dessa ela vai levar a vida dela se ela não mudar? Não dá mais para viver assim. Você tem que ter consciência que esse tipo de vida já deu. Tem que parar com isso. Não dá para continuar. Agora, por que que a ansiedade você acha que ela aumentou muito de uns anos para cá? Você tem ideia? Sinceramente, da década de 80, 90, praticamente você nem falava de ansiedade quase. Justamente o acesso às redes sociais, isso aqui é uma avalanche de informações que as pessoas não têm tempo suficiente para absorver tudo. Então você olha no celular, você tem aqui o WhatsApp, você tem Instagram, você tem TikTok, você tem Facebook e mais outras redes sociais aí que tem. Você tem o YouTube, você tem o Google, para uma pessoa só, na palma da sua mão, no seu computador.
Então, mal você está começando a ler uma coisa, já vem outra. O seu celular mesmo, daqui 1 ano, 2 anos, talvez, dependendo do tanto que você usa, até antes, vai ficar obsoleto. Você vai ser obrigado a comprar um mais novo. Então, mal acaba uma coisa, está começando a querer acostumar a ideia, já vem uma enxurrada, uma avalanche de coisas. Só que a sua cabeça é uma só, o seu cérebro é um. Como é que você vai absorver esse tanto de informação sendo um só? É aí que você tem que começar a filtrar o que entra na sua cabeça. Bom, eu vou olhar agora o Facebook 1 hora. Depois eu vou para o Instagram, depois eu vou para o Telegram, depois eu vou para não sei na onde. Passa o dia, você nem viu, deixou um monte de coisa para fazer, aí o que vai gerar em você? Ela é a ansiedade, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Já que essas coisas promovem muita ansiedade, porque a pessoa ela é induzida até atingir certas expectativas elevadas que não condiz com aquilo que ela vai atingir. Isso gera muita ansiedade. Isso desgasta a pessoa. Desgasta porque ela deve estar à altura daquilo, ela quer estar à altura de tudo aquilo que o mundo dita como regra. O que isso faz? Faz com que a pessoa passe a não viver mais o presente, a realidade. Ela pensa que é só viver no futuro. E o futuro, gente, quando ele chegar, ele vai ser presente. E alguns minutos depois que ele passar, ele vai ser passado. Você está vivendo em épocas erradas. Você é uma pessoa vivendo as épocas erradas. Alguns vivem só de passado. Outros querem viver de futuro. São duas coisas que não são palpáveis. Presente. Esse celular aqui, acho que eu tenho ele faz uns 2, 3 anos, eu acho, até mais. Vocês veem o tanto que eu uso, né? Mas eu quero um celular modelo novo desse daqui. É palpável? Agora, nessa hora, não é. Aí eu começo a ficar ansioso, esperando que amanhã a loja vai abrir 8, 9 horas da manhã e eu vou comprar. E se eu chegar lá, acabou? E se eu chegar lá, tiver uma pessoa na minha frente que comprou o último modelo que chegou lá? Mas eu estou aqui em casa ainda, agora é 8 e 6 da noite. O comércio está fechado, o comércio só vai abrir amanhã, 9 horas. Mas olha o que eu já estou fazendo comigo mesmo hoje. Você acha que eu vou ter uma boa noite de sono pensando assim? E eu vou acordar de hora em hora com medo de perder a hora, porque eu quero ser o primeiro a chegar lá, para não perder a oportunidade. Então, quando eu chego lá no lugar, eu já estou doidinho de ansiedade. Eu posso até perder o controle, às vezes, dependendo da situação, por causa da ansiedade. Porque isso já gerou em você, no presente, um desgaste gigantesco de uma coisa futura que ainda não aconteceu. Não é a realidade. E às vezes nem vai ser a sua realidade aquilo. Nas mídias sociais, o que você vê na mídia social? Um estilo de vida social elevado, que não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Aí você começa a se questionar por que essa pessoa tem esse estilo de vida e eu não consigo ter. Mas será que aquilo é real mesmo? Está cheio de gente alugando casas e mansões, ou simplesmente passando perto de um condomínio, fica na frente de uma casona gigante, tira foto, olha o que eu consegui fazendo tal coisa. Você vai e entra nessa. Vê um carro lá importado na rua, encosta no carro, porque o dono não está lá, tira uma foto, olha, esse carro eu consegui, olha, com 1 mês de trabalho. Vamos dizer que 1 mês atrás, você não conseguia nem sequer o pneu daquele carro, na vida inteira. Como é que você consegue aquele carro em 1 mês? Se dinheiro caísse do céu dessa forma, como essas pessoas propagam na rede social, você acha que eles iam ensinar você? Eles iam passar para você a fórmula de ouro de ficar milionário em 1 mês, 2, 3 meses. É óbvio que não. Só que você passa a acreditar nisso, não dá certo, o que que vem? A amigona lá de novo, a ansiedade. Então para de ficar pensando no futuro, porque ele ainda não chegou. E quando ele chegar, ele vai ser presente. Planeje o futuro, mas não tenta acertar o futuro, isso é impossível. Agora pare e pense. É importante a pessoa recuar um pouco desse excesso de informação de mídia social. Você tem que aprender a deixar isso aqui no lugar dela, em alguns momentos do seu dia. Será que você consegue fazer isso? Às vezes me faz pensar que a maioria de vocês não conseguiria fazer isso. Não vou falar que não vão conseguir.
Mas às vezes eu imagino que a maioria não conseguiria fazer isso. Se manter distante das redes sociais, do excesso de redes sociais todos os dias. Também não adianta nada eu entrar, por exemplo, no Instagram e ficar 5 horas do meu dia no Instagram. Aí eu não fiquei em todas as redes sociais, eu fiquei em uma só. Mas por 5 horas, como é que você vai se livrar da ansiedade na hora que a sua ficha cair? Na hora que a realidade passar na sua frente? O tanto de coisa que você deixou para trás para fazer. Aí você falta 5 minutos para fechar o banco, é lá no centro da cidade, você sai que nem um louco ou uma louca de casa, porque você tem que pagar uma conta, que aquela conta tem que ser paga naquele dia. E só pode ser pago no banco. Chega lá, a porta do banco está fechada, você fica brava com quem? Segurança do banco. Mas a culpa foi dele? A culpa foi sua. E ficou 5 horas numa rede social jogando seu tempo fora. Tudo, gente, é uma questão de equilíbrio. Todas essas coisas são possíveis, como diz Paulo, né? Mas tem que ver de tudo isso o que realmente é proveitoso no momento determinado do seu dia. Então, quanto mais passarmos pelas experiências que nos causam ansiedade, mais nós vamos estar provando para nossa mente que aquilo não era verdade. Você tem medo de almoçar perto de pessoas? Enfrenta, vai no restaurante. Tem medo de falar em público para as pessoas? Vai lá e fala em público. Mostra para o seu cérebro que aquilo é uma coisa que você está criando, que aquilo não é real. Quando você tiver essa percepção e essa coragem de fazer isso, tudo vai começar a melhorar na sua vida referente à ansiedade. Só que é um processo que começa lá atrás, tem que ir se reorganizando aos poucos para ter essa tomada de decisão. Nesse caso, não é necessário ligar o botão da ansiedade. Você vai ter que enfrentar a situação, desliga o botão da ansiedade. Não fique criando situações na sua mente, será que vai dar, será que não vai? E se? E o e se não deveria nem existir no dicionário. Não fuja da ansiedade. Convença sua mente de que aquilo que causa a má ansiedade não é real. Convença sua mente que isso é uma criação, fruto da sua cabeça, da sua mente. Respire fundo, né? Então, lembrando, ó, não dá para controlar tudo ao nosso redor. Fatores externos não permitem que nós consigamos controlar tudo. Identifique quais situações vão deixar você mais ansioso. Faz o que com elas? Evita elas. No lugar de pensamento negativo, comece a colocar pensamento positivo, por meio de leitura, uma música que te motive, um amigo seu que possa te dar um bom conselho. Comece a questionar os seus pensamentos para ver se você vai ter uma base mesmo para agir daquele jeito. Será que eu preciso pensar nisso mesmo? Vamos citar o exemplo de comprar o celular amanhã. Será que adianta eu passar a noite toda passar pensando no celular se não vai me adiantar nada? É uma ansiedade desnecessária? Eu necessito pensar nisso? Não, não necessito. Eu já tenho dinheiro para comprar ele amanhã. Eu já sei a loja que eu vou comprar. Já está tudo certo. Eu já liguei, tem celular lá, não vai acabar. Por que ficar pensando coisas ruins até chegar lá? Lembra da história da mulher, da mãe do soldado que era meu amigo lá no exército? Você lembra do estado, o que aconteceu com aquela mulher? Uma simples pergunta, o Ângelo está aí? Eu só fiz essa pergunta. A mulher fez uma tempestade, um maremoto no copo d'água. Então não faça isso com você, né? Pense que não dá mesmo para controlar tudo. Pensamento positivo, isso é muito importante. Não pegue, outra coisa, não pegue mais responsabilidade de que você pode dar conta. Para de fazer isso com você. Exercício físico, por favor, cuide um pouco melhor de você. Cuide um pouco da sua alimentação. Tem alguns dias que você quer comer alguma coisa mais fora da curva? Tudo bem. Mas na grande maioria dos dias, ou da maior parte do dia, procure fazer uma boa alimentação. E mesmo assim, se você estiver se sentindo um pouco ansioso às vezes, a respiração. Respira por 3, 4 segundos. Depois você segura por uns 6 segundos. Depois solta 7 a 8 segundos. Foi isso que aquela paciente lá no avião nos Estados Unidos ela fez.
tem segredo nenhum. Respira 3, 4 segundos. Segura 6, 7 segundos. E depois solta 7 ou 8 segundos. Isso vai fazer com que você se acalme. Outra coisa, viva mais o presente. Para de antecipar o futuro, que não existe. Gente, não existe, nunca vai existir futuro, sempre vai existir presente. Eu posso pensar no futuro e, como eu já disse, fazer um planejamento para o futuro. Mas por ansiedade como um tempero nisso aí, querendo que as coisas ocorram exatamente como eu planejei, isso não vai acontecer. Então é um sofrimento desnecessário. Se mantenha ocupado. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina, lá, lá, lá. Você já sabe. Então fica com a sua mente vazia, leia, ouça música, tenha um hobby, toca um instrumento, pintura, leitura, qualquer outro hobby que você venha ter. Talvez você goste de pescar, vai pescar. Gosta de jogar futebol, vai jogar futebol, um basquete ou qualquer outra coisa. Mas faça por você. Ah, mas eu não tenho tempo. Então reorganiza, lembra? Se não está sobrando tempo, é porque não estou reorganizando direito a minha vida. Outra coisa, durma o suficiente, como eu já falei. O seu corpo, ele funciona melhor descansado. Quantas horas você dorme por dia? Ah, no meu caso, 4 horas é o suficiente. Mas será que é suficientemente mesmo para o seu corpo? Dormir 3, 4 horas por noite? Se anda um pouco irritado, um pouco estressado, então já vai mostrando para você que 3, 4 horas não é o suficiente. Não adianta você tentar enganar a constituição física do ser humano. 2 horas para mim é o suficiente. Só um copo de café preto, um tantinho assim de café de manhã cedo, sair para trabalhar é o suficiente. O seu corpo ele vai te cobrar uma conta bem alta lá na frente. Se você tiver sorte, ainda que seja lá na frente, é claro, né? E geralmente ele já vai cobrando aos poucos no dia a dia. Então faça as coisas da maneira correta para que você consiga viver melhor. E sempre lembrando que o celular ele aumenta a sua ansiedade. As radiações do celular prejudicam o seu cérebro quando você coloca ele para dormir de noite. É como se você fosse lá, colocasse o seu cachorro para dormir. Você vai lá no quarto, olha se seus filhos estão dormindo, dá boa noite para todos eles. Aí depois você volta lá para o seu quarto, pega o filhão de estimação, coloca embaixo do travesseiro. Tem gente que faz isso. Coloca embaixo do travesseiro e dá boa noite para ele, mas só que você não abaixou ele. Não colocou ele no silencioso, nada. E muito menos, né? Não colocou ele longe de você. Cada pouco vem um bip diferente numa pessoa. Pois no grupo. Você está num grupo que às vezes você dorme cedo, às vezes as pessoas não. Cada poucos instantes um lembrete para você acordar. Você passa aquela noite, né? Maravilhosa. Aí no outro dia você quer acordar bem. Você quer estar feliz, você quer estar animado. E não vai acontecer isso. Então você mesmo cria muitas situações que geram uma carga excessiva de ansiedade sobre você. Quando você começar a entender isso, você vai mudar aos poucos. Não precisa querer mudar tudo num dia só, mas vá fazendo isso por etapas, vai mudando aos poucos, seguindo essas orientações, essas ideias que eu estou passando. Se você fizer isso, você vai se livrar da má ansiedade. A ansiedade, como a gente viu no começo, é muito importante para a nossa vida. Ela salva a nossa vida em algumas situações. Então, ela nos ajuda a estar mais alerta, a pensar de maneira mais racional, não pensar com o coração, vamos dizer assim. Agora, se eu não tomar atitudes necessárias para a minha vida, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar só colhendo para mim, sabe o quê? A má ansiedade. Ansiedade que me pesa, ansiedade que me sobrecarrega. Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou ter uma vida tranquila, mais suave, se eu não estou agindo em conformidade com isso? É a mesma coisa que você está trabalhando no lugar, você acha que o salário não é o suficiente para você, mas você nunca sai de lá. Reclama do empregador, reclama do trabalho, reclama dos colegas de trabalho, sendo que o maior errado de toda a situação é você mesmo que não está mudando. A ansiedade trata-se de quê? Pequenas mudanças diárias, foco na sua vida e procurar fazer aquilo que é o melhor para você.
sem ficar se sobrecarregando todos os dias. E o mais importante, viva o presente. Você está aqui hoje comigo nessa live, né, nessa noite, você está vivendo o que aqui agora? O presente. O que que vai acontecer? Cronometra no seu relógio aí. O que que vai acontecer daqui 1 minuto? Dá para saber? Não dá para saber. Mas dá para sofrer? Dá para sofrer. Mas a escolha é sua. Então, o que não dá para saber, por favor, seja inteligente. Não dê para sofrer também. Olha como é simples. Se não dá para saber, não dá para sofrer. Viva e deixa viver. É aquela velha história. Jesus, uma vez, né, muitos são religiosos aqui, estava passando por um lugar e as pessoas começaram a chamar ele de glutão e comilão. Na época dele, ser chamado de comilão, de glutão e comilão, andar com cobradores de impostos, isso era uma ofensa gravíssima naquela época. Se fosse num trânsito hoje, era motivo para as pessoas pararem e brigarem no trânsito, só por causa de chamar desses nomes, que para nós hoje não tem peso nenhum, mas naquela época tinha. Quando as pessoas falaram isso, provavelmente os discípulos de Jesus ficaram olhando para ele e falaram: o que será que ele vai fazer agora? Agora acho que ele vai perder a paciência. Sabe o que ele fez? Ele não usou isso para a vida dele, não puxou isso como ansiedade para a vida dele. Interessante que não era nada daquilo que as pessoas estavam falando. Ele ficou ansioso? Não. Sabe o que ele falou? Ó, começa a prestar atenção em mim no dia a dia, vocês vão ver se eu sou realmente isso ou não. Vocês vão ver que eu não sou nada disso que vocês estão falando. De maneira simples. Ele não pegou aquilo como ansiedade. O que estão pensando? Se estão falando isso de mim, por que estão falando isso de mim? Será que aquele dia que eu comi na casa do fulano eu fiz tal coisa? Será que eu comi demais naquela festa de casamento? Será que eu bebi demais? Olha só quantas coisas ele poderia começar a pôr na mente. O que isso ia gerar nele? Ansiedade. Só que ele era muito mais inteligente do que nós, ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele queria viver uma vida sem carga, sem peso, uma vida leve, o mesmo que eu e você queremos sempre levar. Então pense de maneira racional. Tire os excessos da sua vida. Lembra da craca do navio? Tem que começar a tirar essas coisas que ficam se apegando a você e gerando esse excesso de ansiedade que só tem prejudicado você. Então, haja de maneira inteligente, que você não vai conseguir nunca, jamais, nesse sistema, se livrar totalmente da ansiedade. Não tem como. Mas você vai sim aprender a lidar e conviver com ela de uma maneira muito mais suave, uma ansiedade que vai ser controlável para você, e não essa totalmente descontrolada que a maioria das pessoas vive hoje.